porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto, quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezeis a igreja de Deus, humilhando os que nada o possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isto? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Oremos mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos que fale conosco nessa noite, para que possamos sair daqui cheios da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Amados, é possível que a carta de Coríntios tenha sido escrita primeiro que os evangelhos. É possível que o apóstolo Paulo tenha escrito primeiro essa instrução a respeito da ceia do que mesmo a instrução que nós encontramos nos evangelhos. E essa instrução que o apóstolo Paulo faz à igreja é uma instrução muito séria. Porque quando nós nos juntamos, principalmente como vamos fazer hoje, para celebrar, para tornarmos a nos lembrar a morte de Jesus, pagando o preço pelos nossos pecados, devemos ter em nossos corações o sentimento de que eu estou aqui porque Cristo Jesus morreu pela minha vida. Eu estou aqui porque Cristo Jesus pagou o preço pelos meus pecados. E isso é mais atual do que o noticiário que está acontecendo agora no Fantástico. Porque apesar de ter sido escrito há pelo menos 2000 anos, é o que voltamos a ver e enxergar nos nossos dias. Como tem sido o nosso reunir, não só para participarmos da ceia do Senhor, mas para que possamos cultuar a Deus. Quando nós falamos de cultuar a Deus, nós temos perdido, eu ia dizer um pouco, mas na verdade não é um pouco, é bem muito, da noção do que é cultuar e a quem se é cultuar. Quando nós cultuamos a Deus, nós devemos prestar reverência a Ele. E as nossas atitudes têm sido de reverência. Será que se nós nos comportássemos da mesma maneira que temos nos comportado na igreja, diante de um tribunal, por exemplo, o nosso comportamento seria admitido? Ou o nosso comportamento seria repreendido? Quando nós
nos colocamos em reunião para adorar a Deus, o nosso comportamento tem sido um comportamento que tem frutificado, ou o nosso comportamento tem sido um comportamento do qual o apóstolo Paulo, se fosse nos escrever uma carta, ele começaria da mesma maneira que ele escreve 1 Coríntios 17. 1 Coríntios 11, 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei. Sabe, amados, o nosso comportamento individual gera o nosso comportamento coletivo. E a palavra do Senhor é clara quando ela diz que a igreja precisa estar em unidade e em união. E se o nosso comportamento não anda em unidade e em união, a bênção do Senhor não é derramada sobre as nossas vidas. E como nós não somos dependentes de ídolos, como nós não somos dependentes de homens, como nós não somos dependentes de instituições ou de qualquer outra coisa, nós só podemos depender do Senhor. Veja bem, quando João aparece pregando, poucas pessoas dão ouvidos a João, porque a pregação de João, ela começa a incomodar poderes, instituições e até mesmo a monarquia da sua época. Essa mensagem, ela não era nada agradável. Essa mensagem, ela não era uma mensagem nada exuberante de ser ouvida. Essa mensagem era simplesmente: se arrependam, porque vocês são víboras. Se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Imagine um fariseu que se gabava de andar em conformidade com a palavra de Deus, ouvindo essa mensagem: se arrependa, víbora. Se arrependa, porque o reino de Deus está chegando. Imagine os imperadores romanos ouvindo essa mensagem: se arrependa, víbora, porque o reino de Deus está chegando. Imagine você, o povo ouvindo essa mensagem: se arrependa, víbora, porque o reino de Deus está chegando. A nossa sociedade talvez não vá compreender. Os nossos amigos talvez não vão compreender. Mas a mensagem que nós devemos pregar todos os dias para nós mesmos é chegar diante do espelho e dizer: se arrependa, sua víbora. É para você mesmo que você tem que pregar isso. Eu tenho que pregar isso para mim mesmo. Porque a natureza do homem, ela é má, ela é terrena, ela é caída. A natureza do homem, não há motivos para elogio. Então, amados, Paulo escrevendo aos Coríntios,
a igreja de Coríntios, ele começa a dar instruções a respeito daquele culto. Veja que Paulo está escrevendo uma carta. Isso significa que ele está longe, e de longe as notícias chegaram a ele. E ele não queria acreditar nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Preste atenção. Se você não lembrar de mais nada amanhã da pregação, lembre dessa pergunta. Se Jesus, lá dos céus, olhar para a sua vida agora, ele vai dizer: valeu a pena ter morrido por aquele meu filho ou pelaquela minha filha? Ou ele vai dizer: não valeu a pena ter morrido por ele ou por ela? Eu quero que essa pergunta encontre espaço no seu coração. Sabe, nós estamos, na verdade, há uma semana da Páscoa. E eu acho engraçado que eu vejo crentes achando que Páscoa é o coelhinho, achando que Páscoa é o ovo, achando que Páscoa é o chocolate, ou é o abraço, ou é porque é o tempo de nós desejarmos, a mídia, a TV, para isso. É tempo da gente desejar coisa boa um para o outro. Não. Nós, como igreja, estamos pregando há 13 anos praticamente. Páscoa é momento de arrependimento. Páscoa é um povo se lembrando que um dia foram escravos. Escravos por quê? Por conta dos seus pecados. E nós vivemos em uma geração escravizada. Escravizada por conta dos seus pecados. E sabe o que é pior? Nós também estamos inseridos no meio dos escravizados. Porque nós não abandonamos o nosso pecado. Nós criamos ele como nosso bichinho de estimação. Nós alimentamos o nosso pecado. Nós damos comida para o nosso pecado. Nós levamos o nosso pecado para tosar no pet shop. E à noite nós botamos o nosso pecado conosco na cama. E no domingo nós pegamos a Bíblia, botamos debaixo do braço. Vou fechar aqui, depois eu acho. E vamos para a igreja. E não sou eu não, é João que está pregando para a gente, dizendo: se arrependam, víboras. Paulo olha para a igreja de Coríntios e diz: eu não tenho como vos elogiar. Eu não tenho como trazer elogio para vocês. Sabe, irmãos? Quem esteve aqui na quinta ouviu a mensagem da irmã Maria. A irmã Maria, quando fez seminário comigo, é seminarista do meu tempo. Isso já faz aí, sei lá quantos anos. A irmã Maria, quando fez seminário comigo, aquela mulher, ela é uma guerreira. Porque com todas as dificuldades, ela tem se colocado na busca incessante do Senhor. Em meio a todas as dificuldades que ela enfrentou para financiar o seminário, com o seu esposo, como vocês viram aqui, o Aloysio, que já tinha suas enfermidades, hoje tem mais ainda, hoje já não consegue mais dirigir, hoje já não consegue mais se locomover direito. E tinha pelo menos 5 anos que eu não falava com a pastora Maria. Ah, por quê, pastor? Você ficou com raiva dela? Não. A gente está correndo com a igreja, com o trabalho, com a família, com isso, com aquilo. E às vezes nós perdemos até a noção do tempo.
Às vezes alguém me manda uma mensagem, eu só vejo muitas horas depois, eu digo, perdão, vou tentar te responder agora. Mas aquela mulher, ela trouxe uma mensagem que no mínimo deveria nos fazer pensar. Sabe, amados, talvez o problema seja que nós não temos mais nos debruçado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento. E alimento acontece assim: você acorda 5 horas da manhã, aí você toma café lá pelas 6, aí meio-dia você já quer fazer o quê? Almoçar. Aí lá pelas 3 horas da tarde, se alguém te disser assim, quer um docinho para tomar água, você diz o quê? Quero. 6 horas da noite, se alguém te disser, tem uma macaxeira ali e uma galinha, tu diz o quê? Quero. 10 horas da noite, se alguém te disser assim, tem um sorvetinho, né, pastor Cícero? Quero. Porque alimenta, amados. A gente come agora, daqui a pouco a gente está com fome de novo. Mas também acontece ao contrário. Se você passa a não se alimentar, o seu estômago vai reduzindo, vai reduzindo. Você passa a não ter mais tanta fome. O seu corpo passa a ficar subnutrido. O seu corpo começa a ficar com deficiência nutricional. E talvez a igreja esteja passando por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você se alimentou da palavra de Deus, que não tenha sido na igreja? Será que você tem dedicado algum momento do seu dia para fazer leitura bíblica? Essas são perguntas retóricas. Talvez eu até saiba a resposta, mas eu não quero ouvir. O apóstolo Paulo continua: porquanto as vossas reuniões produzem o mal e não o bem. Nós estamos inseridos em uma sociedade que nos diz assim: você tem que primeiro se amar, você tem que ter amor próprio, você tem que se preocupar primeiramente com você, depois você se preocupa com os outros. Não é isso que a Bíblia te manda fazer, não. A Bíblia te diz que aquele que quer ser o maior não é aquele que tem mais amor próprio, não é aquele que consegue juntar mais qualquer coisa que seja, mais seguidores, mais pessoas. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que mais serve. Para você seguir a Jesus, primeiro você tem que se renunciar a si mesmo. Sabe, irmãos, eu me lembro de José. José, Maria, estavam ali num noivado, e um belo dia, Maria conta para José que ela está grávida. Imagine você essa situação. Você está num noivado, você nunca teve a relação sexual, e o seu parceiro, a sua parceira, te diz que agora vai ter um filho. Pela lei de Moisés, Moisés podia puxar Maria para o meio da praça, e ela seria condenada a uma morte de apedrejamento. Pastor, isso é muito duro. Era a lei. A mulher foi encontrada em adultério. Se Moisés nunca tinha tocado nela e ela estava grávida, ele podia arrastá-la para o meio da praça e dizer: ó, adúltera.
E ela seria apedrejada. Igual aquela mulher que Jesus a socorre e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas José era crente. José cria no Senhor. José sabia que ele tinha que negar o eu dele. E o que José faz? José vai deitar, angustiado, aperreado, desesperado, com todos os adjetivos que você possa qualificar o sujeito que descobre uma traição. Mas enquanto ele dorme, a Bíblia diz que ele tem um sonho. E nesse sonho o Senhor fala com ele: olha, José, não te preocupes. Isso é obra do Espírito. Amados, nós temos vivido segundo a palavra de Deus ou segundo as diretrizes do mundo. A minha vida, enquanto indivíduo numa sociedade, enquanto indivíduo aqui dentro da igreja, enquanto indivíduo no meio daqueles que estão ao meu redor, tem sido para a glória de Deus? Ou tem sido apenas para alimentar o meu próprio ego? Deixa eu te perguntar de novo, para que essa pergunta fique reforçada na sua mente. Se Jesus agora olhar lá de cima do trono e se questionar: será que valeu a pena ter morrido por este meu filho ou por esta minha filha? Será que a resposta que ele chegará será que valeu ou que não valeu? Quando o teu pecado de estimação começar a se esfregar assim na sua perna, eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo: valeu a pena a morte de Jesus? Ou não valeu a pena a morte de Jesus? E aqui o apóstolo Paulo sai trazendo instruções para a igreja, versículo 18. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Não podemos abrir brechas para divisões. A divisão leva à ruína. A divisão leva ao pecado. A divisão leva ao fracasso. A divisão não leva à unidade. A divisão não leva à comunhão. A divisão não gera a bênção. A divisão leva ao pecado. E a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E ele reforça, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Glória a Deus! Aleluia! As divisões mostram aqueles que são aprovados e aqueles que não são aprovados. De uma certa maneira, as divisões trazem separação entre quem é crente e quem não é crente. Sabe, amados, nós, eu e você, não estamos aqui reunidos
porque de repente acha legal esse banco de madeira, ou acha legal o ministério de louvor, a pregação do pastor Douglas, do pastor Cícero, a minha. Nós estamos aqui reunidos com uma finalidade: aprendermos a palavra de Deus. Segunda finalidade, vivermos a palavra de Deus, para que um dia possamos ser buscados de uma vez por todas para o reino de Deus. Não faz sentido eu fingir que sou crente, como diriam os mais novos, pagar de crente, e ouvir de Jesus: se afaste de mim, porque eu não te conheço. Não faz sentido. Se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que andar em comunhão com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pois quando vos reunires como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto comeis cada um, porque quando comeis cada um antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Entendeu qual é o problema? O corpo não pode receber de mais um e nada do outro. As pessoas estavam sendo mesquinhas, hipócritas. As pessoas estavam se juntando para cuidar cada um do seu próprio querer e da sua própria vontade, com um disfarce, com um fingimento de igreja, com um disfarce de que eram crentes. João, chegando na igreja de Coríntios, ia pegar a palavra e ia pregar: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe, amados, nós temos uma geração que só fala do amor de Cristo, do amor de Cristo, do amor de Cristo. Mas quem é que está nos ensinando a fugir da ira de Cristo? Quem é que está nos ensinando a esquecer da ira de Cristo? Quem é que está nos ensinando que um dia o Senhor vai esquecer de tudo e você pode fazer o que você quiser? Parece até mais um movimento rico, é só paz e amor. Mas isso não é Bíblia. Jesus é amor porque Ele se doa pelas nossas vidas. Jesus é amor porque Ele encobre a nossa multidão de pecados. Mas Ele não nos chama para vivermos ao nosso bel prazer. Pastor, você não quer bel prazer, não. Ele não chama você para viver segundo a sua própria vontade. Ele não chama você para viver do jeito que você imaginar que está bom. Ele não chama você para viver de qualquer maneira. Quer que eu traduza mais? Ele não chama você para viver de qualquer jeito. Ele nos chama para uma mudança de vida. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe eu dizer: ah, pastor, mas desde que eu nasci eu roubo, então eu vou continuar roubando, mas eu vou ser crente. Isso não é evangelho. Não há arrependimento nisso. Não existe eu dizer: ah, pastor, mas desde que eu nasci eu me prostituo, então eu vou continuar me prostituindo. Mas não tem problema não, vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, eu vou na igreja.
Isso não é evangelho. O evangelho nos chama para a mudança de vida. O evangelho nos chama para o arrependimento. O evangelho nos chama para ser sal no meio do mundo insípido, sem gosto. O evangelho nos chama para ser luz no meio de um mundo cheio de trevas. O evangelho nos chama para sermos diferentes. O evangelho nos diz que devemos nos alegrar quando o mundo nos odiar e nos perseguir por causa do evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há evangelho sem mudança de vida. Não há evangelho sem arrependimento. Não há evangelho que me faça permanecer do mesmo jeito. Isso não é evangelho. Sabe? Algum tempo atrás eu preguei sobre os frutos do Espírito. Uma série dissecando cada fruto. Se você anotou, você lembra. Se você prestou atenção, você lembra de alguma coisa. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Precisamos, amados, refletir quem somos. Se nós temos o caráter de Deus, se nós temos o fôlego de vida de Deus em nossas vidas, ou se para nós o Senhor ainda tem pregado nas nossas vidas, é necessário nascer de novo. Em breve, muito em breve, a igreja, de maneira geral, sofrerá uma perseguição. Porque se você acha que a igreja brasileira é perseguida, ela não é. Mas em breve a igreja brasileira sofrerá uma perseguição. Você está pronto para resistir? Se hoje houvesse uma lei de proibição da Bíblia no nosso país, se hoje houvesse uma lei, veja, eu fazendo uma hipótese. Você sabe quantos versículos para você conseguir se sustentar sem ter a Bíblia para ler? Será que você tem pelo menos 10 versículos bíblicos decorados? Se você não tem nem 10, é sinal que você está precisando se alimentar. E aí quem vai julgar é você, mano. Sabe por quê? Porque na hora boa, tudo é bom. Mas no dia mau, por mais que hajam pessoas do seu lado, o deserto é seu. No dia mau, por mais que esteja na sua casa todos os dias, que isso é praticamente impossível. Eu, pastor Cícero e pastor Douglas, orando lá por você 24 horas por dia, o deserto ainda vai continuar sendo seu. A gente pode até chorar com os que choram, mas o deserto vai ser seu. E deserto é momento de escassez. Você tem reserva. Você é a virgem que tem azeite ou é a virgem que não tem azeite? Você conhece essa palavra? Não é possível. O momento da ceia é o momento de nos lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E este é o momento de nos lembrarmos. Essa mensagem foi toda para tentar te fazer refletir sobre aquilo que você está vivendo. Essa mensagem foi toda
para ver se alguma coisa toca no seu coração, para ver se há um quebrantamento no nosso coração. Porque, como todos nós sabemos, um coração quebrantado, ele toca o Senhor. Será que seu coração está quebrantado à palavra? Ou seu coração está endurecido à palavra de Deus? Mesmo que ele esteja endurecido, essa palavra ela é a espada mais afiada do que a espada de dois gumes. E ela vai na divisão de juntas e medulas. Ela vai na divisão de espírito e alma. Não sou eu quem digo isso, é a própria palavra que diz isso. Meu papel é pregar. Meu papel é anunciar. Meu papel é semear. O seu é decidir se você é terra fértil ou se você é terra seca. Se você está pronto a receber a palavra do Senhor ou se você não está pronto para receber a palavra do Senhor. Eu vou ser honesto a você, irmão. Eu não consigo salvar a Bia aqui. Eu não consigo salvar a Camila que está ali para trás. Eu não consigo salvar a Sofia. Eu não consigo salvar a minha esposa. Eu não consigo salvar nem a mim mesmo. Tudo que eu posso fazer é pregar. Vamos para o momento de ceia. Pastor Cícero, Pastor Douglas. Vem aqui, Pastor Cícero distribui o pão.